Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que Efson está com a Ganymede comendo e ela começa a reclamar que aquilo ali está muito frio, igual a gelo, ao mesmo tempo que o telefone dela toca. Quando ela pega, ela fica até ali desconfiada, sem conseguir entender de quem é aquele número de telefone que está ligando para ela. Ela atende e escuta a voz da Suntan, que chama por ela, e a Efson, até dentro do restaurante, ela grita chamando pelo nome da tia, dizendo que é uma honra, é muita alegria ela fica ao poder falar com ela. Ganymede se aproxima, já se agonia ali perguntando quem está falando com ela, só que Efson de início não responde e a Suntan começa a dizer a Efson que ela estava muito agoniada, que ela teve um naufrágio com o Salim, que ficou ali submerso no mar sem saber o que fazer. A Efson diz a ela que ela já sabe de tudo isso que aconteceu e que ela não precisa se preocupar, que elas estão indo lá agora mesmo por eles. Ela continua dizendo que ela sabe de tudo o que aconteceu e que está indo com a Ganymede nesse exato momento porque ela conhece muito bem esses lugares. A Efson depois pergunta onde é o lugar que nesse exato momento ela está, então ela dá a explicação e fala que logo depois que eles foram ali resgatados foi no hospital e que deixaram eles ir. A Efson ela fica um pouco meio ali desconfiada, querendo entender que lugar é esse onde ela está. A Ganymede então cochicha para Efson dizendo que ela conhece muito bem o lugar onde a Suntan está, porque o pai dela trabalhou exatamente nesse lugar. A Efson fica muito feliz e começa a dizer a Suntan que ela pode ficar tranquila, porque a Ganymede conhece muito bem esse lugar e que assim que elas puderem estará se direcionando até o local onde ela está. Ela continua pedindo a Suntan que, por favor, que ela fique no lugar onde ela está, porque agora mesmo elas estão indo para lá. A Suntan ela fica meio como tivesse emocionada e Efson continua dizendo que muito em breve elas duas vão estar próximas uma da outra para que elas possam se abraçar. A Suntan agradece ela de todo o coração e diz a ela que não vai sair dali, vai ficar esperando ela naquele lugar. A Efson diz a ela que ela sabe muito bem o quanto que ela lhe ama e diz a ela que lhe espere, não saia de lá. Depois desliga o telefone muito feliz, dá um abraço na Ganymede. A Efson continua dizendo a ela que graças a Allah conseguiram encontrar onde está a Suntan. Depois pergunta a Ganymede se ela tem certeza que ela conhece mesmo esse lugar onde ela está. A Ganymede diz a ela que sim, que ela conhece todo aquele lugar, ela conhece cada passo ali onde o seu povo mora. Logo depois a Efson começa a gritar dizendo que todo mundo coma ali o mais rápido possível, porque eles precisam ir até onde a sua tia está, porque ela está ali esperando. Já a Sutiã nesse exato momento está muito emocionada, dizendo ao Salim que está muito agradecida a Allah ali, porque ela achava que nunca mais ia voltar a ver a sua Efson. Ele fica calado, olhando para ela, sorridente, e ela continua dizendo que graças a Allah elas já estão vindo ali até o encontro dela. O Salim diz a ela que sim, que fica muito agradecido por tudo isso, mas que dá para perceber que ela, a Suntan, está muito cansada e que seria muito bom eles encontrar um lugar para dormir, pelo menos até enquanto a Efson chega. O dono do estabelecimento chega ali para pegar os copos que já estão vazios. O Salim agradece a ele, depois pergunta a ele se por acaso ele poderia dizer onde é que tem um hotel, uma pousada, algum lugar que eles possam descansar por ali por perto. Ele responde, dá a indicação, diz que tem um ali bem próximo, não sabe se está aberto, mas que ele poderia ir lá para buscar informações. O Salim agradece a ele, depois chama a Suntan para que eles possam ir até lá nesse momento, e a Suntan agradece a ele dizendo que Allah venha recompensá-lo. Ele agradece a Suntan, também o Salim, e dá boa sorte a todos os dois. Só que o negócio é que quando o Salim vai saindo com a Suntan, eles nem imaginam que todos os dois nesse momento estão sendo vigiados. E o negócio não para por aí, porque enquanto o Salim e a Suntan estão caminhando, o Iskender também vai se aproximando deles dois. Eles dois param, o Iskender toca ali no ombro do Salim, que fica até um pouco sem entender quem é esse homem. A Suntan também fica olhando para ele seriamente, mas nem imagina quem é ele, nem muito menos eles nem imaginam que ele não está ali para fazer amizade não. O Salim dá bom dia a ele e pergunta a ele se está acontecendo alguma coisa. Ele então começa a tapear em uma conversa ali com o Salim e também com a Suntan, dizendo que ele escutou a conversa deles dois quando eles estavam lá na cafeteria e que lamenta muito por eles. O Salim ele fica um pouco meio desconfiado. A Suntan por sua vez agradece a ele, mas eu digo para vocês e repito que ele não tá ali para fazer amizade. Daqui a pouco vocês vão entender o que de fato ele está
está querendo. Logo depois ele questiona o Salim e também a Sultan se por acaso eles estão procurando um lugar para ficar, e o Salim, feito um pombaleza, diz a ele que sim, e ele responde ao Salim e à Sultan que a casa dele está disponível e que se eles quiserem podem ficar lá o tempo que eles quiserem. A Sultan fica um pouco pensativa, olha para o Salim e depois diz a ele que eles não queriam de forma nenhuma ali incomodar eles de forma nenhuma, só que ele continua ali tapeando, dizendo para eles dois que não precisa se preocupar porque não tinha nem como eles incomodar eles em nada. Tanto o Salim e a Sultan ficam em silêncio, então ele sai direcionado à casa dele e logo depois a Sultan chama a atenção do Salim e diz a ele que ainda existe pessoas nobres no mundo, mas ela nem imagina o que vem por aí. O Salim ele fica meio confuso e diz a ela que esse homem parece ali muito familiar e que acredita que conhece ele de algum canto, e ele dá até uma olhadinha para a Sultan e também ali para o Salim, e eles dois começam a se direcionar e a Sultan diz que sim, que ele pode até mesmo parecer com alguém, mas eles vão lá e seguem sem nem ao menos pensar duas vezes. Ao chegar no lugar determinado, vocês percebem que ele fica todo desconfiado ali, e o Salim, querendo ou não, também se desconfia e começa a dizer ali a Sultan que esse lugar é muito estranho, e a Sultan diz a ele que ele fale baixo, que ele não fique falando nada, que esse povo é pobre e que eles não têm o que fazer, ali é o único lugar que eles podem ficar. Ele fica calado, continua desconfiado, e a Sultan diz que é melhor eles ficarem ali em silêncio e apenas caminhar. Vocês vão perceber no decorrer dessa cena aí que o Salim, querendo ou não, a todo momento ali ele vai ficar desconfiado com o rei aí, mas enquanto ele vai abrindo a porta, a Sultan e também o Salim vão se aproximando. Depois que ele abre, pede que eles dois entrem, por favor, e a Sultan nem pensa, bicho, simplesmente vai emburacando, e ele e o Salim continua desconfiado. Logo depois que todos entram, fica dentro do quartinho, é aí que o Salim começa a dizer que aquilo ali, ele acredita que é um erro, porque eles estavam procurando um quartinho, e começa a querer falar ali, até que o velho não quer nem saber, deixa a Sultan e o Salim presos ali, corre e tranca eles dois lá dentro. O Salim começa a gritar, dizendo a ele que ele abre essa porta agora mesmo, e a Sultan começa a gritar, perguntando o que é que está acontecendo ali. Ela continua pedindo que, por favor, que ele abra essa porta, mas ele vai embora, não quer nem saber, e o Salim começa a dar uns bufetes na porta, dizendo a ela que ele mesmo já tinha dito que conhecia esse homem de algum lugar. A Sultan grita com ele, perguntando de onde ele conhece esse homem e o que é que esse homem está ali buscando. O Salim diz a ela que ele não conhece esse homem, apenas se lembra de algum lugar, mas não sabe de forma nenhuma o que esse homem quer. Logo depois ele se direciona até a porta e começa a dar uma ensabugada novamente, tentando abrir, e continua pedindo que ele abra essa porta. Ele não quer nem saber, ele vai embora e deixa a Sultan e também o Salim nesse momento sem saber o que fazer. Um pouco mais à frente, agora já é noite, e a Sultan e o Salim continuam presos ali, e a Sultan ela continua questionando, perguntando quem são esses homens, o que é que eles querem com eles e o porquê trouxeram eles ali para aquele lugar. O Salim responde ela que não sabe, nem muito menos entende nada disso. Logo depois que lá naquela confusão o velho lá falou que ali morava ele e a irmã dele, a Sultan agora começa a se questionar, perguntando quem é a irmã dele, quem será que é a irmã desse homem. Nesse momento eles escutam aquela porta se mexer, alguém ali vai entrar. Só que quando aquela porta é aberta, é o velho novamente ali, que chega agora com sua irmã. A imagem de início não mostra, mas logo a Sultan e o Salim ficam desesperados ao ver quem está ali, e ela pergunta, então, é você? E o Salim depois pergunta o que é que ela está fazendo ali, e a Sultan grita perguntando o que é que eles dois querem com ela, até que ela aparece ali, e a Sultan fica desesperada ao ver a dona Marocona ali olhando para ela, porque ela está revoltada e decidida a se vingar por tudo que eles dois fizeram contra o seu filho.